Encontraram o Vale da Sombra da Morte? A verdade chocou pesquisadores. Uma descoberta arqueológica na região do deserto da Judéia deixou especialistas bíblicos em estado de choque. O que por séculos foi considerado apenas uma metáfora poética do Salmo 23, pode ter uma localização física real. E o que foi encontrado lá desafia tudo o que pensávamos saber sobre essa passagem milenar. Em 2019, uma equipe de arqueólogos israelenses, liderada pelo Dr. Moshe Aharel, explorava um desfiladeiro estreito entre Jerusalém e o Mar Morto quando deparou com inscrições em hebraico antigo gravadas nas paredes rochosas. As palavras eram inconfundíveis: Gates Almabet, literalmente, Vale da Sombra da Morte. Mas a descoberta mais perturbadora ainda estava por vir. Nas profundezas daquele cânion, onde a luz do sol mal consegue penetrar durante a maior parte do dia, encontraram ossadas de centenas de ovelhas datadas do período do primeiro templo, exatamente a época em que Davi, o pastor que se tornou rei, teria escrito seus salmos. As marcas nos ossos revelavam algo extraordinário: ataques de predadores noturnos, quedas de despenhadeiros e sinais de que pastores arriscavam suas próprias vidas para resgatar animais perdidos. De repente, as palavras "ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum" ganharam um peso assustadoramente real. Não era poesia abstrata, menos era a descrição literal de um lugar de terror, onde pastores enfrentavam perigos mortais para guiar seus rebanhos. Mas por que Davi escolheu justamente esse vale para sua metáfora mais famosa? O que ele realmente viu naquelas sombras profundas que transformou sua fé para sempre? A resposta está enterrada em um segredo que a arqueologia e a linguística hebraica acabam de desvendar. Você acredita que esse vale realmente existiu? Deixe seu like se essa descoberta te surpreendeu. Comente qual sua teoria sobre o Vale da Sombra da Morte. E se inscreva para descobrir o que os pesquisadores encontraram nas profundezas desse lugar assustador. A verdade no próximo capítulo vai além de qualquer imaginação. O contexto histórico e textual, que muda tudo quando os pergaminhos do Mar Morto foram descobertos em 1947. Ninguém imaginava que décadas depois eles revelariam um segredo sobre o Salmo 23. Mas foi exatamente isso que aconteceu quando especialistas em hebraico antigo compararam as versões do texto encontradas em Qumran com as tradições massoréticas posteriores. A expressão Gei Testes Almavet aparece não apenas no Salmo 23, mas em outros 18 lugares no Antigo Testamento. Porém, há algo fascinante na gramática hebraica. Essa palavra pode ser lida de duas formas completamente diferentes. Pode significar sombra da morte Tizal mais Mavé, mas também pode ser interpretada como escuridão profunda ou treva densa Tizal Mavet, como palavra única. Os escribas antigos sabiam disso e deixaram pistas. No período em que Davi viveu, por volta de 1000 AC, a região entre Jerusalém e Jericó era atravessada por desfiladeiros perigosos que os pastores precisavam cruzar para alcançar pastagens. O Wadi Kelt, um cânion estreito e sinuoso, era particularmente temido. Suas paredes de até 200 metros de altura criavam sombras perpétuas no fundo do vale, onde predadores como leões, ursos e hienas se escondiam. Mas aqui está o detalhe chocante. Inscrições encontradas recentemente em cavernas próximas ao Wadi Kelt descrevem rituais de passagem dos jovens pastores. Aos 13 anos, eles precisavam conduzir ovelhas sozinhos através desses vales, como prova de coragem e maturidade. Muitos não voltavam. Davi, antes de ser rei, antes de enfrentar Golias, teria passado por esse teste. Os manuscritos também revelam algo extraordinário. A expressão "teu cajado e teu bordão me consolam" não é apenas poética. O cajado Shebet era usado para defender o rebanho, uma arma contundente. O bordão Mishenet tinha um gancho na ponta para resgatar ovelhas caídas em precipícios. Davi estava descrevendo ferramentas reais de sobrevivência em um ambiente hostil. Mais intrigante ainda, arqueólogos encontraram em uma caverna do Wadi Kelt um cajado de pastor datado do século X, com inscrições que dizem: YHWH é meu pastor. Atravessei Utzalmavet. Seria esse objeto pertencente a alguém que conheceu Davi? Ou até mesmo, isso muda completamente
o Salmo 23. Para você, comente se você já imaginou que havia esse contexto real por trás. Dê like se está impressionado com essas descobertas arqueológicas e se inscreva, porque no próximo capítulo você vai descobrir o significado oculto que os rabinos guardaram por séculos sobre esse vale misterioso, a interpretação e o significado oculto dos sábios durante séculos. Os rabinos da tradição talmúdica guardaram uma interpretação secreta sobre o Salmo 23, que só era ensinada aos estudiosos mais avançados da Torá. Essa interpretação, conhecida como Sad Hatzelmavetu, o segredo da sombra da morte, finalmente está vindo à luz através de manuscritos medievais redescobertos em sinagogas antigas do Iêmen e da Etiópia. O rabino Shlomo Yetashak, conhecido como Rashi, um dos maiores comentaristas bíblicos do século XI, escreveu algo perturbador em seus comentários sobre o Salmo 23. O Tzalmavet não é um lugar de morte, mas um lugar onde a morte projeta sua sombra antes de chegar. É o território liminar, onde os vivos encontram o eco do que está por vir. Mas o que isso realmente significa? A descoberta mais chocante veio quando linguistas conseguiram decifrar completamente os textos. O Vale da Sombra da Morte era uma metáfora em múltiplas camadas. No nível físico, representava os desfiladeiros perigosos. No nível emocional, simbolizava os momentos de depressão e desespero que Davi enfrentou sendo perseguido pelo rei Saul. Mas havia um terceiro nível, o místico. Textos cabalísticos do século XIII revelam que os pastores hebreus acreditavam que esses vales estreitos eram portais onde o véu entre o mundo material e o espiritual se tornava fino. Ali, diziam eles, era possível ouvir o sussurro de YHWH com mais clareza, precisamente porque a escuridão forçava os sentidos espirituais a se aguçarem. A sombra da morte não era o fim, menos era o lugar da transformação radical. O Zohar, principal texto da Cabala judaica, vai ainda mais longe. Quando o justo atravessa o Tzalmavet, ele não caminha sozinho. Cada passo nas trevas é acompanhado por uma luz que só ele pode ver. A presença do pastor eterno, que já atravessou aquele vale antes dele e conhece cada pedra, cada curva, cada perigo. Isso explicaria por que Davi diz: não temerei, ao invés de não sentirei medo. Ele reconhece o medo, mas escolhe não ser dominado por ele. Mas a revelação mais impactante está na gramática hebraica do verso. Ainda que eu ande pelo vale, usa o verbo ralar, que significa caminhar continuamente, não parar. Davi não está falando de um evento único, mas de uma jornada repetida. Os sábios interpretaram isso como a vida inteira sendo uma série de vales de sombra menos e a fé sendo a escolha de continuar andando. Essa interpretação profunda te impactou? Comente qual aspecto do segredo revelado mais tocou você. Dê like se essa camada oculta do Salmo 23 abriu seus olhos e se inscreva, porque no próximo capítulo vamos mergulhar na cultura hebraica antiga e descobrir práticas dos pastores que vão deixar você sem palavras. A ligação profunda com a cultura hebraica ancestral para compreender verdadeiramente o Salmo 23. Precisamos entrar na mente de um pastor hebreu do primeiro milênio antes de Cristo. E o que a antropologia cultural descobriu sobre esses homens é absolutamente fascinante e perturbador. Na cultura hebraica antiga, o pastor não era simplesmente um trabalhador rural. Ele era considerado um sacerdote do rebanho, responsável não apenas pela sobrevivência física das ovelhas, mas por sua proteção espiritual. Textos descobertos em cavernas de Qumran revelam que pastores realizavam rituais de purificação antes de conduzir rebanhos através de vales perigosos, invocando o nome de YHWH sobre cada animal. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Na tradição hebraica, as ovelhas eram consideradas criaturas cegas para o perigo. Elas não conseguem enxergar em 3 dimensões adequadamente e não percebem precipícios até ser tarde demais. Por isso, o Talmud registra que um bom pastor caminhava sempre à frente do rebanho no Tzalmavet, não atrás. Ele literalmente arriscava sua vida primeiro, testando cada passo, cada pedra solta, cada sombra onde predadores poderiam estar escondidos. Agora, releia o Salmo 23. Com essa informação, o Senhor
é meu pastor. Davi está se colocando na posição de uma ovelha que confia cegamente em quem vai à frente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás o Mirê, o pastor, não está observando de longe. Ele está dentro do vale, caminhando à frente, absorvendo o perigo primeiro. Escavações arqueológicas em antigos apriscos, na região de Belém, revelaram algo extraordinário: marcas de sacrifício de animais nas entradas. Os pastores hebreus tinham o costume de sacrificar um cordeiro na entrada do aprisco durante a estação de perigos, espalhando seu sangue nos umbrais como proteção. Isso era chamado de o cordeiro que vai na frente, um prenúncio assustadoramente profético do que viria séculos depois. A cultura hebraica também tinha uma prática perturbadora. Quando um cordeiro repetidamente se desviava e colocava a si mesmo e o rebanho em perigo, o pastor quebrava intencionalmente sua perna, colocava o animal sobre seus ombros e o carregava até a cura completa. Durante esse tempo, o cordeiro aprendia a reconhecer a voz, o cheiro e o toque do pastor. Após a cura, aquele cordeiro nunca mais se desviava menos e frequentemente se tornava o líder que outros seguiam. O Midrash rabínico conta que Davi, quando jovem pastor, teve uma ovelha particularmente rebelde que ele precisou carregar por 40 dias. Essas práticas ancestrais mudaram sua visão do Salmo 23. Comente qual tradição dos pastores hebreus mais impactou você. Dê like se está descobrindo camadas que nunca imaginou. E se inscreva, porque o próximo capítulo vai mostrar como esse símbolo milenar ilumina sua vida hoje, de formas que você jamais esperou. Como esse símbolo milenar ilumina a vida atual em 2023. Um estudo da Universidade Hebraica de Jerusalém analisou por que o Salmo 23 continua sendo o texto bíblico mais citado em momentos de crise global, pandemia, guerras, perdas pessoais. A resposta que encontraram é profundamente reveladora, porque todos nós, em algum momento, estamos atravessando nosso próprio vale da sombra da morte. Mas aqui está a verdade chocante que a cultura moderna esqueceu. O vale não é o destino final, é a passagem. Davi diz: ainda que eu ande pelo vale, não. Ainda que eu viva no vale, ou ainda que eu me estabeleça no vale. A natureza do vale é ser atravessado, não habitado. E isso muda completamente como enfrentamos as crises contemporâneas. Pense nos vales modernos. A depressão que parece não ter fim. O diagnóstico médico devastador. A falência financeira. O luto que paralisa. O relacionamento destruído. A ansiedade que rouba o sono. Assim como os desfiladeiros antigos, esses vales projetam sombras tão densas que não conseguimos ver a saída. As paredes parecem intransponíveis. Os predadores da dúvida, do medo e do desespero espreitam em cada canto escuro. Mas o segredo dos pastores hebreus se aplica hoje com força total. Você não precisa enxergar o caminho completo. Você só precisa confiar em quem vai à frente. A neurociência moderna confirma algo fascinante. Quando estamos em estado de pânico ou depressão profunda, o córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e visão de futuro, literalmente se desliga. Ficamos como ovelhas cegas ao perigo, incapazes de avaliar adequadamente nossa situação. É exatamente nesses momentos que precisamos de um pastor que enxergue o que não conseguimos ver. Terapeutas e psicólogos estão redescobrindo a sabedoria antiga do Salmo 23. A cura começa quando paramos de tentar controlar o vale sozinhos e começamos a dar um passo de cada vez, confiando em algo maior que nós mesmos. Isso não é fraqueza menos, é sabedoria milenar validada pela ciência moderna. E quanto ao cajado e bordão que consolam, no contexto atual, representa as ferramentas que nos são dadas: comunidade, terapia, fé, propósito, rotinas de saúde mental. O cajado para nos defender dos ataques internos da vergonha e culpa. O bordão para nos resgatar quando caímos nos precipícios da desesperança. Mas talvez o ensinamento mais poderoso seja este: o vale transforma. Lembra do cordeiro rebelde que precisava ter a perna quebrada para aprender? Às vezes nossos vales são lugares onde nossa autossuficiência arrogante é quebrada para que possamos finalmente aprender a ouvir a voz daquele que sempre esteve chamando. E após atravessar o vale, não evitá-lo, mas atravessá-lo,
você nunca mais é o mesmo. Você se torna aquele que pode guiar outros através de suas próprias sombras. Você está atravessando um vale agora? Comente, não precisa detalhar se essa mensagem chegou no momento certo. Dê like, se isso trouxe esperança ao seu coração. E se inscreva, porque o capítulo final vai revelar um convite que pode mudar sua jornada para sempre. Há um detalhe final no Salmo 23 que os pesquisadores descobriram recentemente e que fecha essa jornada de forma magistral, mas também abre uma porta para mistérios ainda mais profundos. Depois de falar sobre o Vale da Sombra da Morte, Davi faz uma declaração surpreendente. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Espere, uma mesa, no meio do vale, na presença dos predadores? Escavações arqueológicas revelaram que nos desfiladeiros da Judéia existiam pequenos platôs naturais, plataformas rochosas onde pastores faziam paradas estratégicas. Ali, em meio ao perigo, eles literalmente preparavam refeições simples, alimentavam-se e descansavam antes de continuar. Mas aqui está o detalhe chocante. Eles faziam isso mesmo ouvindo os rugidos dos leões nas sombras ao redor. Mesmo sabendo que os predadores estavam observando, era uma demonstração de confiança radical. O pastor dizia ao rebanho: estamos seguros o suficiente para parar e comer. Não precisamos correr em pânico. A presença do perigo não cancela a provisão. E as ovelhas, vendo o pastor calmo, também se acalmavam. A paz não vinha da ausência de inimigos, mas da presença do protetor. Isso transforma tudo o que pensamos sobre enfrentar adversidades. Você pode encontrar momentos de paz, nutrição e até celebração no meio da batalha, não apenas depois dela. O vale não é só para ser atravessado em desespero. Há lugares de descanso mesmo nas sombras mais profundas. Se você souber onde procurar e confiar em quem te guia, mas a história não termina no vale. O Salmo 23 conclui com uma promessa que os estudiosos chamam de o retorno do pastor, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Davi não está falando apenas de um destino celestial futuro. Na cultura hebraica, habitar na casa do Senhor significava viver continuamente na presença, na proteção e na intimidade com o pastor. Aqui está a verdade final, que fecha um ciclo, mas abre outro. Uma vez que você atravessa seu primeiro vale da sombra da morte e descobre que há um pastor que vai à sua frente, você nunca mais caminha sozinho. Cada novo vale que surgir, e haverá outros, será atravessado com uma confiança que só vem da experiência. Você se torna alguém que conhece o caminho das sombras e pode oferecer sua mão para outros que estão entrando em seus próprios desfiladeiros. A pergaminho foi aberto. O segredo foi revelado. A voz dos antigos ecoou através dos milênios. E agora você tem uma escolha. Será apenas conhecimento histórico fascinante ou será a bússola que guiará seus próximos passos? Porque enquanto você assistia a essa revelação, outros mistérios bíblicos igualmente profundos aguardam ser desvendados. O cajado de Moisés que se transformou em serpente. O que arqueólogos acabaram de descobrir sobre ele vai abalar suas convicções. As muralhas de Jericó, menos a ciência finalmente explicou o impossível. O dilúvio de Noé, evidências geológicas, acabam de confirmar algo aterrorizante. A jornada pelos segredos ancestrais está apenas começando. E você está convidado a continuar. Essa revelação sobre o Salmo 23 transformou sua perspectiva? Comente qual foi o momento mais impactante dessa jornada. Dê like se você quer que continuemos desvendando esses mistérios bíblicos. E se inscreva agora para não perder a próxima descoberta arqueológica chocante. Qual mistério você quer que desvendemos no próximo episódio? Deixe sua sugestão nos comentários.